Buenas noches. Muito bem, gente. Vamos começar a nossa última sessão de hoje, né? Começamos cedo hoje aqui, lá no prédio da Arquitetura e do Urbanismo. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Leite, atualmente diretor aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, né? Estive desde o primeiro momento do curso de Urbanismo Social no INSPER, fiquei lá por 3 anos, tá? Enfim, e eu queria dar boa noite a todos. Vou passar aqui a palavra à Liana Feingold, que vai conduzir a nossa sessão de hoje, mais uma sessão excelente para encerrar com chave de ouro. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu dei uma boa circulada em todas as nossas oficinas durante a tarde. E o pessoal está chegando, né? Vai chegando. E é isso, gente. Vamos aí para o nosso último evento. Parabéns mais uma vez pela rede. Liana, a palavra é tua. Obrigada. Boa noite. Cá estamos. Felizes e cansados. Bom, é uma mesa que é muito especial para nós, né? Ela foi pensada e foi unânime para todos da rede, tanto pelos convidados, mas pelo tema que ela aborda, que ela traz. Então, falar de cultura e falar de território, a gente vem fazendo isso, né, ao longo de todo o encontro. Ontem, na palestra do Jorge, inclusive, ele traz, né, logo no finalzinho também, a relevância de uma criança de 8 anos falando que, apesar de todas as transformações físicas, né, visíveis, a mais especial foi a transformação cultural, né? Então é isso, a cultura é nossa e ninguém tira da gente. Então isso é o que torna tudo muito mais sustentável, tudo muito mais viável, né, e tudo muito mais real. E hoje à tarde a gente teve a oportunidade também de conversar sobre isso. Eles vão voltar aqui para a mesa, para a gente debater um pouquinho mais. Bom, é isso. Eu vou chamar, na verdade, para mediar essa mesa, a Raquel Schenkman. É assim? Acertei? Schenkman. Presidente da IAB São Paulo. E olha que eu treinei. Obrigada pela tua presença. Muito grata. Obrigada. Vou chamar então aqui os palestrantes. Queria agradecer também à rede pelo convite aqui para mediar a mesa. E também cumprimentar aqui o Carlos Leite, do Mackenzie, em nome do Mackenzie. E começar então aqui chamando os nossos 3 convidados para esse debate, do qual, para mim, também é bastante caro, né, que venho também dessa área da cultura. E, primeiro nome, Diego Silva, que é especialista em gestão cultural, articulador, produtor cultural e musical, com mais de 16 anos de experiência em gestão cultural, uma das principais forças atuantes na produção e difusão das manifestações culturais das periferias de São Paulo, formado em administração, sociologia política e produção musical e atualmente gerente da Fábrica de Cultura de Diadema, sócio fundador da Rua Consultoria Sociocultural, relações comerciais do rapper e de rock Racionais MC, consultor de impacto social e Food Brasil, membro do comitê curatorial dos museus Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade. Vera Cardim, também, com uma extensa aqui currículo, coordenadora CRIA, possui graduação em Ciências Sociais e Políticas pela Fundação Escola de Sociologia e Política, especialização em Museologia, Museu de Etnomai, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, socióloga da Prefeitura de 1990 a 2017, atuando principalmente na Secretaria Municipal de Cultura, no qual coordenou o Núcleo de Cidadania Cultural, responsável pelos programas VAI, Pontos de Cultura, Agente Comunitário de Cultura e Aldeias, pelo acervo do Pavilhão das Culturas Brasileiras, pelo acervo histórico da Discoteca Oneida Alvarenga, no Centro Cultural São Paulo, e dentre outros projetos
coordenou na Secretaria Municipal de Cultura a edição do DVD Cadernetas de Campo da Missão de Pesquisas Folclóricas. Foi professora substituta no Departamento de Sociologia na Bahia, na Federal da Bahia, e parecerista de projetos culturais no Ministério da Cultura. Integra o Grupo de Estudos e Práticas Culturais Contemporâneas da PUC, USP, Unicamp, Unesp e UFSCar, e desenvolve pesquisas na área de memória, patrimônio cultural, políticas públicas, políticas culturais, cultura, arte popular, e atualmente responde pelo Centro de Referências, Pesquisa e Biblioteca do Museu das Favelas, equipamento da Secretaria de Cultura. E, por último, nosso terceiro debatedor aqui, Cleiton Ferreira, Quilombach, é especialista em gestão cultural pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC, cofundador da Comunidade Cultural Quilombach em 2005, onde atua como gestor de relações interinstitucional, colaborador da Queixá, da Agência de Desenvolvimento Ecocultural e Turístico, do Museu Territorial de Interesse da Cultura e da Paisagem. A Comunidade Cultural Quilombach, aqui para falar, é esse movimento político criado em 2005, étnico e cultural, iniciativa de um grupo de jovens moradores de Perus, no noroeste de São Paulo. Então, para dar início aqui à nossa mesa, eu queria só falar, orientar aqui, que a gente pretende então passar a fala, 15 minutos mais ou menos para cada um, e no final a gente vai abrir um espaço para algumas perguntas. Vou aqui ficar de olho no tempo, tá bom? Vamos passar primeiro para a Vera. Obrigada, Raquel. Boa noite. Eu mandei uma apresentação para me policiar, né? Não fazer o mesmo que eu fiz com o currículo, um mini currículo, e a gente fica colocando um monte. Mas, enfim, boa noite. Agradeço o convite. Estou bem feliz de dividir a mesa aqui com o Diego, com o Cleiton, com a Raquel, e estar num encontro como esse. Acho que aproveitar a possibilidade de fazer discussões multidisciplinar, interdisciplinar, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem sempre que ter. Né? Enfim, estou hoje no Museu das Favelas, né? Respondo pelo Centro de Referência Pesquisa e Bibliotecas. Mas, antes de tudo, para chegar no Museu das Favelas, eu queria fazer um comentário que tem a ver até com o meu próprio percurso, né? Como agente da cultura, mas agente que representa uma instituição, um agente público. Né? Essa é a minha experiência maior. E porque hoje, quando a gente fala, representamos uma instituição pública, a pergunta que vem é: qual é a minha responsabilidade enquanto tal? Né? Se a gente discute a participação, a discussão de como cidadã, como cidadão, como é que eu faço a diferença para um agente público, isso se coloca num grau maior, ele tem uma responsabilidade de fazer valer. E se é uma instituição pública que o Estado tem um papel a cumprir, ela também se coloca numa outra dimensão, porque se a gente parte do Estado, tem que servir a todos. Mas, se a gente vive num país que tem tamanha desigualdade como o nosso, como é que a gente lida com isso? Né? Então, essa é uma questão, um ponto que qualquer agente público ou qualquer cidadão tem que se fazer. E como é que isso pode fazer uma diferença para aqueles a quem eu devo prestar serviços? Né? Então, essa é uma discussão e uma reflexão que me acompanha e que deve acompanhar, eu entendo, qualquer agente público.
E assim, pela experiência, qual é o primeiro passo? Reconhecer que essa desigualdade existe, né? Reconhecer que é necessário, que a gente pode fazer a diferença a partir, né, do reconhecimento enquanto dessas diferenças, dessas desigualdades em diferentes aspectos. E como é que a gente pode agir? Então, qual é o campo de atuação que eu posso ter, né? Qual é a diferença que eu posso fazer no pequeno ou no grande, né? Ou de que maneira a gente pode atuar para que algumas coisas mudem. E aí, assim, quando a gente pensa no campo da cultura e os espaços culturais, né, facilmente a gente localiza no mapa como uma cidade como a de São Paulo, onde estão os espaços culturais, né? A gente sabe onde eles estão. Eles estão numa área central, no centro expandido, e alguns equipamentos conseguem atender as bordas, né? As áreas que não são as privilegiadas. E aí, assim, é facinho, é a fábrica de cultura, são as próprias escolas que são colocadas como tal, são as bibliotecas. Mas os espaços culturais legitimados como espaço cultural estão no centro expandido, né? E reconhecer isso e começar a minimamente provocar essas mudanças é o que pode fazer a diferença. Se a gente diz isso, se é fácil perceber isso nos espaços tradicionais, se fizéssemos um mapa onde estão localizados os museus, né, isso ficaria mais gritante. E aí essa é a gente tem que ter isso em mente quando diz, então eu estou representando, estamos representando, as instituições estão legitimando onde deve estar o fazer cultural e qual fazer cultural, né? Ou seja, e aí nós, né, agentes públicos, como é que a gente pode fazer a diferença para que isso se altere, né? Se eu puder construir fora desse centro expandido, dos lugares que são legitimados, é uma coisa. E se não estiver? Se não estiver no meu alcance? Não, então tudo bem, sou agente, sou responsável pelo centro cultural, mas, enfim, ele está aqui no centro, fazer o quê? Né? Não, eu acho que essa é a crítica. O que a gente pode fazer para mudar? E aí, eu não sei como é que está no tempo, deixa eu avançar aqui. A gente tem a criação, acho que é só aqui, né? Não. Museu das Favelas. O próprio nome do Museu das Favelas já traz esse questionamento, o que vem a ser, né? Como um espaço pode ser o Museu das Favelas. Que favelas? Tudo isso envolve. E é tudo isso que é o desafio de fazer valer, né? Então, quando a gente fala no Museu das Favelas, que ocupa o Palácio dos Campos Elíseos, né? Esse é o primeiro desafio. Como é que você lida com isso? E quem vai fazer essa mediação, essa ação? Como é que isso pode ser servir para nós como uma discussão, né? Como fazer valer isso que para mim é importante, enfim, que não só para mim, mas o que nos responsabiliza por isso. E aí o museu coloca, isso é frase da proposta, né? Ocupar o Palácio dos Campos Elíseos é o nosso primeiro desafio. Ressignificar uma edificação histórica da elite política e financeira de São Paulo no centro da cidade. Decolonizar sua arquitetura a partir de corpos, símbolos e novas narrativas que vêm das favelas. É uma síntese do desafio de toda a população que vem das comunidades periféricas, né? Não só nesse espaço, como em qualquer espaço.
E a gente está falando de que população? Aqui é um dado muito objetivo que tem a ver com a economia e está se falando especificamente de uma parcela, né, das favelas, 5,8 milhões de domicílios, 17 milhões de moradores. E, no finalzinho, se fossem organizadas em um estado, as favelas brasileiras teriam um PIB de 200 bilhões. Significaria o terceiro estado mais rico do país. E aí a gente pode complementar com outras comunidades, né? Comunidades ribeirinhas, quilombolas e por aí vai. E a gente vê o que é isso, né? Quando a gente fala de potência, se fala muito de uso, a potência das favelas, potência, mas o que é isso? A gente está falando de um contexto que pode e tem um impacto em todas as áreas, né? Não só no mercado. Então, quando a gente fala a cultura, e é lógico, né, que um universo como esse tem uma produção cultural, sem dúvida nenhuma, né? E uma reflexão também, né? E o Museu das Favelas vem, então, pelo menos enquanto intenção, e isso é o que é necessário fazer valer, para compartilhar memórias, potências, enfim, das favelas e do que a gente entender como esse universo periférico, né, ou não hegemônico, né, como elemento central da cultura e das cidades brasileiras. A gente está falando de uma instituição que se propõe a articular todos esses universos. É de uma pluralidade que difícil alcançar, né? Mas é um desafio. E aí, se conseguir minimamente fazer a discussão, já começa a valer. E esse é um museu, né, que se propõe, então, ser um encontro, um espaço de encontro, de articulação. Ele não vai resumir o que significa. É um museu que nasce sem acervo, né? O acervo que hoje tem é da biblioteca, eu vou falar rapidamente, mas ele nasce sem acervo porque a intenção não necessariamente... Como dizer qual seria o acervo de um museu como esse? Então, eu costumo dizer que o acervo vai se constituir a partir da história do próprio museu, né? Do que vai ser eleito na sua vida de instituição como recorte para ser preservado nesse espaço. E aqui, o centro de referência, uma imagem da nossa biblioteca, né, o centro de referência de pesquisa e biblioteca, que é o centro que hoje eu começo a coordenar. A ideia é que se constitua num centro de referência sobre a discussão do que nós chamamos de favelas ou comunidades urbanas, ou mesmo comunidades que podemos dizer que está à margem, né? E que não é uma pequena margem, né? Tem um peso nas cidades brasileiras. A biblioteca hoje, no pouco tempo que o museu existe, ela tem mais de 1000 títulos específicos de autores periféricos ou de produção sobre o tema. Então, já em 1 ano e pouquinho de museu, a gente já é uma biblioteca referência. E todo mês lançamos, né, há lançamentos de livros novos e todo mês a gente recebe pedidos, possibilidades de lançamento, de doação e tudo mais. Isso mostra... Isso pensando, a gente nem abriu um campo de obras visuais, de obras de artes visuais, de obras, né, do que seria um acervo artístico, mas já tem esse universo no campo da literatura. E algumas, há pouco tempo nós discutimos no núcleo, assim, como caracterizar uma obra rara? A gente precisa pensar o que é obra rara aqui, porque alguns exemplares desses, alguns títulos desses, foi produzido às próprias custas, né? E é um exemplar único, né? Então, assim, tem inúmeros títulos que talvez
receba essa classificação de obra rara como em qualquer outra biblioteca, em qualquer outro lugar de referência. E digo mais, talvez para as pessoas que produzem, que estão nesses territórios, isso não seja nenhuma novidade, mas para a grande maioria da população surpreende quando a gente relata o número, o tamanho dessa biblioteca que em um ano já foi formada. O CRIA, né, que é o Centro de Referência, Pesquisa e Biblioteca, hoje também tem alguns projetos pontuais que é avaliado no museu, ou pela equipe do museu, como o que seria a missão desse espaço. Fazer articulação, conhecer as iniciativas nos territórios, fazer, não é nomear, não é nada, é conhecer mesmo o que já se tem, mapear, fazer esse levantamento, e esse é um processo que já tem 1 ano de trabalho, tem já mapeado iniciativas, em especial de memória, né, de todos os cantos, não só da cidade, mas de outros espaços do Estado, é onde a gente está trabalhando com mais força. E esse é o projeto chamado Raízes, Raízes da Memória, de levantar, de visitar, se não me engano, o Quilombá, que foi o ano passado. Temos marcado para a visita do UNAS, o Centro Ana Dias, enfim, tem algumas visitas que é fazer o quê? Fazer do museu referência para esse espaço, para ida e vinda. Esses são os desenhos que a gente tem tentado fazer e trabalhar. E construir, sim, uma plataforma que seja de referência dessa discussão, dessa produção cultural, e que, neste caso, não dá para ser só artística cultural. A discussão, o próprio tema do museu já provoca outras reflexões. O seminário do que foi feito no ano passado já desdobrou a participação de parte da equipe do Centro de Referência na discussão do IBGE sobre a retomada do termo favela para uso do censo, né? Então, isso demonstra, pelo menos, a disposição que existe internamente de fazer uma discussão mais alargada. O educativo, eu acho que eu posso dizer aqui que o educativo é bem interessante, porque ele representa essa abertura para a instituição, para a instituição que faz a mediação, e esses educadores, como boa parte do quadro do museu, também vem de diferentes partes da cidade. Então, é uma premissa que o quadro de funcionários tenha, na sua maioria, uma origem periférica, porque isso faz diferença na atuação. Vou avançar. As exposições, né, a ideia é que haja sempre essa articulação com os fazedores, não só com os artistas, tem uma preocupação em fazer com que todo o quadro, desde fornecedores, de montagem, de tudo mais, também venham de profissionais das áreas periféricas que já atuam, ou seja, é a possibilidade de criar uma outra lista de profissionais para essa área, né? Ampliar, não raro a gente falar, mas quer contratar uma pessoa preta, mas não tem. Tem, né? Então, esse é um exercício que tem que ser feito, né? Das exposições. E aqui, como eu quis colocar no começo, quem é o agente faz diferença. A posição que esse agente público, esse agente institucional, quem ele é, faz diferença. Sim, representamos uma instituição que tem, a cada gestão pode ter um encaminhamento, mas a composição, o quadro que compõe cada instituição, que carrega cada um seus valores, vai fazer diferença, né? Então, assim, mostrar um pouco a imagem hoje desse quadro que está se formando, que ainda tem muito caminho para trilhar,
faz diferença na discussão crítica do que é a instituição e de que caminhos podemos trilhar. E a imagem, eu acho que diz tudo. Eu, como servidora, eu, como quem já passou por alguns espaços, não raro, era a única mulher preta na sala, na equipe, em várias situações. E esse é o quadro que a gente tem que mudar. E um museu, que se chama Museu das Favelas, não poderia ser diferente. É isso, obrigada. Obrigada, Vera. Vou passar para a próxima fala do Diego. Boa noite. Primeiro agradecer à rede, né, pelo convite. A gente esteve de manhã, né, com uma mesa bem legal com o Eleilson da Ação Educativa, foi bem bacana. Bom, hoje eu vou falar, né, agora à noite sobre as minhas experiências como produtor cultural, né, e agente de cultura na Zona Sul de São Paulo, que é onde eu atuo mais fortemente. Trabalho com os coletivos Cooperifa, com Ferrez, né, o Sérgio Vaz, né, o poeta Sérgio Vaz, com a Negredo, da Cúpula Negredo, e com o rapper Ed Rock, fazendo ações culturais, né, no território. E também, hoje, eu administrei durante 12 anos a Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, né, com essa missão, né, de fazer, né, um espaço, uma estrutura do governo funcionar num território com tantas articulações, né, políticas, culturais, enfim. Então, que também é um desafio muito grande, como legitimar um espaço cultural, né, do governo dentro de um território tão fomentado, assim. E também agora com um novo desafio de administrar a fábrica de Diadema, que tem um perfil bem parecido com o Museu das Favelas, porque a gente está na região central, bem afastado, né, das comunidades. Então, a gente está nesse processo, né, da democratização do espaço, como que a gente leva esse espaço para as periferias, né? E fazer também que a periferia usufrua desse lugar. Então, esse é o meu papel, né? Os meus estudos é tudo por volta de como fazer esses espaços culturais funcionar, né, dentro das periferias, e agora também fazendo esse contraponto de fazer esse espaço no centro também dialogar com o território. Eu vou ser mais sucinto na minha voz para a gente abrir também para o diálogo, né, e para as perguntas. E é isso. Cleiton. Som. Boa noite a todos, a todas e a todes. Agradecer também o convite aí, né, da rede, vendo aí, acompanhando o processo, bem interessante, bem bonito, bastante gente nesse diálogo, pensando, né, na questão da cidade, uma cidade tão complicada como, né, a questão urbanística, é muito louco isso. Mas vem aqui, opa, aqui passa para lá, para frente, como é que você... Esse aqui, né? Mas a gente vem aqui compartilhar um pouco da experiência que a gente vem desenvolvendo no nosso território. Comunidade Cultural Quilombaque, um espaço que vem na perspectiva de pensar o desenvolvimento sustentável local, né? Porque infelizmente o negócio é nós por nós. Então, Comunidade Cultural Quilombaque, deixar aí uma frase do nosso grande mestre José Soró, né? Uma outra cidade é possível. E um outro mundo é possível, nós estamos fazendo, né? Uma grande referência aí que ajudou a gente a projetar nessa perspectiva de pensar um local mais coexistente nas periferias, né? Ele fez a passagem em 2019, mas a gente segue aí, né, nessa luta, nessa empreitada aí. Então, Comunidade Cultural Quilombaque, lá na região de Perus, aqui é o nosso território, o Recanto dos Humildes, quem conhece está ligado. Né? É uma região de ocupação, de moradia, onde o meio de transporte é a linha férrea, né, porque nem ônibus tem para a região central, então a gente sabe como funciona, né?
De manhã, quebrada toda desce, pega o trem lotado e volta à noite lotado, dorme e fica nessa rotina. E aqui a gente vê, né, uma periferia extrema, que ao falar de periferia as pessoas já pensam nas coisas ruins, né? É vendido por uma mídia a todo momento, só ligar na TV à tarde lá, tá sentando a madeira nos moradores da periferia, condenando a nossa juventude. E a gente tem uma perspectiva de pensar uma outra oportunidade de mostrar esse território, né? Trazendo aí Milton Santos, olhando a questão da potencialidade e capacidade desses lugares, né? Então, a gente vem nessa perspectiva de trazer esse olhar de capacidade e potencialidade de que é viver na periferia, né? Só quem é de lá sabe o que acontece, né? Então, as correrias de sobreviver a cada dia. E essa capacidade e potencialidade a gente trazendo essa base do nosso território como essa potência, né? De uma chefa de família de cuidar de 3, 4 filhos com um salário mínimo. Isso é só na periferia que a gente sabe desenrolar, né? E aí a gente tem essa tecnologia que a gente traz, que é a civirologia. Civirologia é o conceito, né? É uma tecnologia social da periferia, que é o que a gente desenvolve a todo dia, né? Se a gente tem, a gente faz. Se a gente não tem, a gente faz do mesmo jeito. A gente se vira, mas não deixa de fazer. Então essa é a nossa base que a gente desenvolve lá no nosso território. Digo isso porque a nossa região, Perus, Jaraguá e Anguera, não tem nenhuma casa de cultura. Então o déficit na formação cultural da nossa juventude é muito grande, né? Infelizmente o poder público castra, né, a nossa juventude de poder sonhar, né? Que a cultura traz essa possibilidade de, né? E nós não temos nenhuma casa de cultura. Temos 2 equipamentos culturais, que é 2 bibliotecas, uma em Perus e uma em Taipas, que são os únicos 2 equipamentos públicos para uma população quase chegando a 500 mil pessoas. Então, é muito grave o processo de construção, pensando num plano diretor estratégico que não funciona, né? Infelizmente, serve para vender terreno para a empreiteira, né? Então, a gente faz um processo de reivindicação também, até mesmo nessa construção do plano diretor, porque, infelizmente, não era para ser desse jeito. O plano diretor está faltando casa de cultura, tem que construir casa de cultura, né? Tem escola, posto de saúde, a mobilidade, mas isso não funciona. Infelizmente, a gente viu o que aconteceu nessa revisão do plano diretor, né? Então, a gente é do nós por nós, vamos se virar e desenrolar, porque, infelizmente, o poder público não vai fazer por nós, né? Então, a comunidade cultural, ela é construída também nessa perspectiva, construída pelos moradores do território. Então, a gente está há 19 anos fomentando um espaço onde o tambor, né, é o nosso princípio organizativo, onde juntou as pessoas, e a gente vem fazendo, abrimos um espaço para trabalhar as manifestações artísticas, em especial a cultura negra. Como dizia Preto Góes, quem é do rap, arte pela arte nunca não. Isso a gente aprendeu nos nossos fazeres. Então a gente faz arte como modo de reivindicação. É um meio de a gente discutir a questão de garantia de direito. Então a periferia não faz arte pela arte. Todas as nossas manifestações artísticas é um protesto, né? Então está reivindicando alguma coisa. Então a gente usa essa metodologia, essa ferramenta cultura, mas para discutir garantia de direito. Então a comunidade, ela traz essas bandeiras de luta aí, fazemos uma luta contra o genocídio da população preta, fazemos uma luta aí da perspectiva da memória, da não violência, dos operários queixadas, e trazemos nossos tambores como linha de frente, né, para trazer aí, emanar o nosso axé também, que é importante. E aí, nessa perspectiva da civirologia, a gente, em 2011, constrói uma universidade livre e colaborativa, já que o gargalo da universidade pública é difícil também, né? Então, o que a gente fez? Vamos fazer a nossa universidade.
Então, a gente construiu a Universidade Livre Colaborativa em 2011, nessa perspectiva de a gente fazer um estudo do nosso território, pensando nessa potencialidade, e mapeamos o nosso território, né, nas coisas boas, né? Então, trazendo a parte cultural, a parte educacional, a parte da área verde, que ainda tem remanescentes de Mata Atlântica ali na nossa região, né? A gente fala que somos o segundo pulmão da cidade, né? O primeiro ali está em Parelheiros, com as APAs, mas infelizmente a gente ainda é unidade de conservação, que é a junção dos parques, né? Que tem ali naquela região. E aí, durante 3 anos, a gente fez o estudo do território, né? Trazendo aí o professor Euler, da FAO, com a disciplina, e aí os moradores fazem esse estudo, esse mapeamento durante 3 anos, e a gente, depois de 3 anos de estudo, a gente constrói uma perspectiva de pensar um instrumento de uma gestão para a cidade de São Paulo, porque infelizmente a gestão da cidade de São Paulo está saturada. Não dá mais para a comunidade dos territórios periféricos sair dos seus lugares e ir para o centro atrás de subemprego. Isso não funciona mais. Não tem emprego para a nossa comunidade. A gente está fazendo o que ninguém quer fazer. Então, a gente pensou uma possibilidade da gente gerar uma economia local onde as pessoas possam morar e trabalhar nas suas localidades. A gente já teve a oportunidade de praticar isso com a fábrica de cimento de Perus, né? Então, a gente apresenta essa proposta no plano diretor, um instrumento construído pela comunidade e foi aprovado em 2014 como território de interesse da cultura e da paisagem, Jaraguá Perus, Anhanguera. E aí, desde 2014, infelizmente, o instrumento ficou no papel, não saiu do papel. Nessa revisão do plano diretor, a gente ainda deu uma cercada para não ter uma intervenção, né, para não mexer, porque é uma proposta construída pela comunidade, um olhar de gestão para a cidade de São Paulo. E aí a gente vem nesse processo, desde 2014, desenvolvendo esse contexto, esse instrumento pensado pela comunidade, né? Então, esse é o instrumento, pensado a preservação desse cinturão verde na nossa região, que é dos 3 distritos, Perus, Jaraguá e Anhanguera. Vamos ver se tem um laser aqui. Perus, Jaraguá e Anhanguera, na composição primeiro do território, fazendo, né, uma estratégia quilombola de preservação da área verde. Então, é a junção do Parque Anhanguera, o maior parque municipal da cidade, pegando o Parque Estadual do Jaraguá. Quem conhece o Pico do Jaraguá, né? A gente fala o Pico do Jaraguá, o pessoal nunca foi no parque. Já subiram o Pico do Jaraguá, gente? Né? Para ver o caos que é, né, a selva de pedra de lá de cima. E a gente pega a franja da Serra da Cantareira, fechando o nosso território numa questão de conectividade de paisagem, né? Se ampliar mais esse mapa, a gente vê que ela tem uma ligação maior por conta dos outros municípios, né? Que aí é Mufundão, que a gente pega a bacia do Juqueri para a gente pensar essa perspectiva de desenvolvimento local, né? E aí a gente mapeia todos os espaços importantes. Então, desde a questão da educação, a cultura, os patrimônios imaterial, material, né? A luta local, né? A preservação das tecoas. Então, nós fez uma linha histórica aqui, na perspectiva de pensar a preservação do nosso território quanto ao avanço da especulação imobiliária que está aqui, ó, que é a região de Pirituba, que está vindo, né? O trator está vindo para o nosso lado, e a gente fez essa proposta para diminuir o impacto que vai ser contra o processo de gentrificação da nossa população. Porque vem o rolo compressor da especulação, derruba, verticaliza, fica mais caro e as pessoas mais vulneráveis vão mais para o fundão para morar. E isso aqui é uma proposta de diminuir esse impacto. Sabemos que o rolo compressor vai passar, mas é para diminuir o impacto. Então, a gente vem trabalhando aí através de diversas ações nas escolas, fazendo os estudos das escolas, no contexto da educação,
na parte ambiental, no processo de preservação dessas unidades de conservação, e nós da Quilombac vem pensando na parte cultural dessa preservação desse território. Então a gente decreta aí esse instrumento na perspectiva de mostrar a viabilidade desse instrumento como museu territorial, né, Tecoa Jopoí, né, que é nessa perspectiva de uma museologia social. Então a gente decreta aí o nosso museu, Museu Tecoa Jopoí, primeiro para falar que é um território indígena. Tecoa Jopoí significa reciprocidade indígena. Quanto mais você oferece, mais prestígio você tem. É o contrário do que a gente vive na questão de acumular. Não, quanto mais a gente dá, mais prestígio a gente tem, gente. E faz uma reivindicação contra a museologia da cidade de São Paulo. Por que não tem museu na periferia? Né? É uma pergunta que eu faço para vocês. Né? Então, a gente não sabe, a gente não consome museu, não frequentamos museu. Não adianta, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Né? A gente só aprendeu a ir no museu em excursão de escola. Mas eu não acordo, vou no museu. Não vou, porque eu não sei o que é museu. Nós não tem essa relação, esse conhecimento. E não deixando um dia de graça que você está dando acesso à quebrada. Né? O negócio é muito mais profundo. Né? Então a gente vem praticando nessa questão de museologia, e aí cada museu tem o seu acervo. Qual é o nosso acervo? São momentos históricos do desenvolvimento do Brasil que perpassou pela nossa região. Então, começando, né, a gente pratica o nosso território através de trilhas educativas, né, a gente faz a imersão onde aconteceu esses contextos históricos. Então, a gente começa a nossa trilha Jaraguá-Guarani, que ali é colocando na proposta do nosso território, que é um território indígena, entendendo a luta do povo Guarani ali do Pico do Jaraguá, que é a menor aldeia demarcada no Brasil, que teve o processo de desmarcação no governo Terme, né, que ainda está judicializado. Então a gente está nessa luta de preservar essas tecoas. Então a gente faz a trilha, entra dentro das tecoas, toma uma oreada lá, porque não é 3% da população indígena que é responsável pelo esse trágico, né, desastre climático que está acontecendo, e eles vêm avisando há muito tempo. Então cada um de vocês são responsável por isso, né? Então a gente vai lá entender o que é o bem viver, porque infelizmente a gente não sabe, a gente só sobrevive, né? E aí eles falam sobre o contexto histórico de resistência. E aí a gente passa no casarão bandeirista ali dentro do Parque Estadual do Jaraguá, um casarão de 1580, que tem uma senzala embaixo, posto de lavagem, onde eles lavaram todo o ouro dessa região e levaram embora. E trouxe a primeira leva de angolanos para explorar esse ouro. E aí a gente segue a trilha do Paisé para a gente ver a paisagem da selva de pedra avançando para o nosso território, né? E aí essa é uma das trilhas que a gente faz nessa perspectiva de entender, né, o processo da cultura indígena dentro de uma cidade, e uma tecoa que foi encurralada pela expansão da cidade, né? Então eles já estavam aqui antes da cidade se expandir e encurralar eles ali no Pico do Jaraguá. Aí dali eles adentram o interior paulista, né, para atrás de mais ouro, e alguns séculos à frente eles constroem a linha Highway, né, a nossa famosa 7 Rubi, que aí constrói uma linha paralela, que é a Perus-Pirapora, que foi construída em 1910, inaugurada em 1914, para levar romeiros para Pirapora de Bom Jesus, mas nunca chegou em Pirapora de Bom Jesus, foi desviada para as Pedreiras do Gato Preto. A gente consegue fazer um passeio de 4 quilômetros, está recuperado, com as Marias Fumaça, com bitola de 60. Então a gente tem uma luta aí na perspectiva turística de levar esse transporte até a estação de trem de Perus para gerar uma economia. Então, gente, quem tem recurso e queira investir numa proposta potente, essa é uma proposta. Aí com a linha férrea chegando lá, a gente tem a primeira fábrica de cimento do Brasil,
né, de porte grande, que é a fábrica de cimento Perus. Foi construída em 1924, começou a produzir cimento em 1926, e lá teve o boom de construir, né, o bairro se constrói através dessa fábrica, e essa fábrica ela tem uma importância muito grande na questão da construção da cidade. Né? Se naquela época era era o ouro, o cimento era o minério importante na década de 50, quando o Abdala, né, era uma concessão canadense, em 50 a família Abdala compra a fábrica e começa a explorar, né, essa fábrica. Então essa fábrica ela produziu muito cimento, construiu vários empreendimentos importantes, né, aqui na cidade, como também construiu, cimento foi para construir Brasília, saiu de Perus. E tem uma luta bem importante, que é a luta dos operários Queixada. Quem conhece a luta dos Queixada? Sem ser o pessoal de Perus. Vocês não conhecem, gente? Pirituba. A luta dos operários Queixada é a maior greve de operários sindicalista que teve no Brasil. Eles fizeram uma greve de 62 a 69, por melhores condições trabalhistas. Se vocês têm direitos trabalhistas, vocês têm que agradecer a organização dos operários Queixadas, que, inspirado na luta da não violência, inspirado em Gandhi e Martin Luther King, eles travaram essa luta, pautado aí na não violência, que a gente traz o lema de união e firmeza permanente, que é você enfrentar seu inimigo, mas não usar as armas dos inimigos. Então eles travaram uma greve de 7 anos, perpassando a época da ditadura militar. Depois eles recebem todo esse tempo parado, e aí é uma história muito louca, e quem quiser conhecer, vamos fazer a trilha. Outra trilha é a ditadura nunca mais. Infelizmente a gente tem a vala comum de Perus, né? Lá no cemitério, construído para enterrar indigente, e foi misturado às ossadas de alguns militantes políticos, né? E aí é uma vala da década de 76, onde foi escondida, né, lá no cemitério de Perus, foi exumada uma gleba e esconderam essa vala. Em 1990, Caco Barcelo está fazendo a pesquisa do Rota 66, o Toninho conta, o Toninho que acha, que é o Toninho que faz a trilha, é ele que conta, narra a trilha, né? E aí era a gestão da Luiz Erondina, ela manda abrir a vala, tira 1.049 ossadas, cria-se a comissão de familiares de presos políticos, que reivindica 49 pessoas, mas essa vala para nós é bem importante, porque a gente discute o genocídio da população preta, né? Se nessa vala foram escondidas pessoas que eram considerados subversivos, estudantes, as pessoas de classe média, os movimentos sociais, você ser preto, indígena e travesti na periferia, você era considerado subversivo, independente de sua consciência política. Então a gente vem acompanhando essa vala, né? O processo de identificação, foi achado 5 militantes políticos. Digo militante porque preso político para nós é a vala inteira, né? Mas a maioria dessas ossadas teve o surto de meningite que o Estado tentou esconder, mas a maioria são de jovens em desenvolvimento que foi morto pelo Esquadrão da Morte. E aí a gente diz que estamos ainda vivendo uma ditadura velada, porque na periferia ainda acontece essa perseguição. Nós pretos somos alvo do Estado, somos uma ameaça do Estado, e lá na Quilombaca a gente fala que somos a solução desse país, né? Por isso que a gente se organiza nessa perspectiva de pensar outras possibilidades. E aí a gente tem a trilha agroecológica Campo Cidade, que é pensando se a gente quer falar num processo de desenvolvimento sustentável local, a gente tem que falar na nossa comida, um dos países que mais taca agrotóxico na sua alimentação, e a gente tem que discutir agricultura familiar, sim, que é o que põe comida no prato do povo brasileiro. Então é uma comuna da terra, a comuna da terra Irmão Alberta, que foi ocupada pelos moradores do bairro junto com o MST, porque lá nessa região, no terreno da Sabesp, eles queriam fazer o Pinicão de São Paulo. O que eles iam fazer? Eles queriam, né, porque a Paulista ficou pequena, o processo de desenvolvimento agora econômico é Marginal Pinheiros, mas pega mal com o rio poluído. Então eles iam raspar o rio
E esses dejetos ia jogar lá na nossa região. Eu falo, meu, aí vocês estão de brincadeira, tá tirando nós, né? A gente já recebeu 30 anos o lixo da cidade de São Paulo com o aterro Bandeirantes. Depois teve o crédito de carbono e não investiram nada no nosso território, né? E aí eles vêm com esse pinicão. Foi aí que a gente ocupa o território e estamos lá há 21 anos produzindo alimento saudável e distribuindo para a nossa comunidade. Pensando no processo de reforma agrária. Falando sim desses terroristas, porque pegar uma enxada, cavar o buraco, semear, regar e colher, tem que ser terrorista, porque ninguém mais quer fazer esse negócio, né? E aí tem a trilha de reapropriação e ressignificação de espaço público. Se a gente não tem, a gente faz. Foi aí que a gente, numa produção, num curso de produção cultural, a gente mapeou os espaços ansiosos do nosso território e ocupamos esse território construindo, além da Quilombac, mais 2 espaços públicos culturais, pensando em polos dinâmicos dinamizadores. Se a gente não vai no museu, porque a gente não vê acontecer. Então a gente cria esses espaços para a comunidade entender que é de direito sim ela produzir, fruir e experimentar cultura. Mesmo se ela não faz, só de ela ver acontecer, já faz parte do convívio dela. Então a gente ocupou esses 2 espaços, era 2 espaços que estavam abandonados, os moradores estavam se organizando para derrubar. E aí a gente, num curso de produção cultural, para finalizar, a gente ocupa, e estamos há 8 anos fazendo a gestão desses espaços. Um é a Ocupação Canhoba, especializado em cineclube e teatro, e a outra é a Casa de Hip Hop Perus, nessa perspectiva de homenagear o movimento hip hop, né, porque foi o hip hop que trouxe a subjetividade do sujeito periférico. Foi aí que a gente assume como periférico e a gente tenta mudar o lugar de morada nessa perspectiva quando a gente se assume, né, periferia, né? Hoje até quem não é quer ser por conta desse conceito. E aí o break virou esporte olímpico, né? Então na ocupação a gente tem uma atleta chamada Toquinha que vai estar na Olimpíadas e aprendeu a dançar nessa ocupação. Imagina se não tivesse essa ocupação. Ó como o resultado é rápido. Ela vai estar na Olimpíadas representando o Brasil, né, representando a quebrada. Para nós é muito orgulho, né, porque ela aprendeu a dançar break nessa ocupação. Então para vocês verem como é muito grave não ter esses espaços de formação nos nossos territórios. E aí tem o Periferia Grafite, que a gente conta as histórias, né, dos espaços. Passar bem rápido, porque... E aí a gente construiu a Agência Queixada, um outro equipamento também nessa perspectiva de pensar o desenvolvimento sustentável local, que organiza as trilhas educativas na perspectiva de pensar uma economia local. Então, a gente faz essas trilhas, organiza as trilhas, recebe pessoas, dá formação para a comunidade. Então, a gente deu formação, mapeamos o território com casas de pessoas que queiram receber pessoas para gerar uma renda. Então fizemos um Airbnb da quebrada, transporte é local, comida é local. Então todo um trâmite econômico fica no território e aí a gente distribui nessas localidades, mostrando a viabilidade que é possível gerar uma economia menos degradante no território a partir dos princípios que a gente tem e da preservação desse território. Então a gente já recebeu mais de 30 países, de universidades, onde esse dinheiro fica na comunidade e a gente faz uma narrativa de contar essas histórias que não estão nos livros didáticos. E quem faz essa narrativa são essas pessoas que resistem. Se a gente vai na aldeia, são os indígenas que vai contar. São os operários sindicalizados que vão contar. É o MST que vai contar essa história. É o movimento negro. É o pessoal contra a ditadura. Então a gente criou uma narrativa de discutir uma metodologia que não está no livro didático, vocês não vão entender, só frequentando. Então convido a todos e a todas e a todos a participar dessas trilhas educativas para conhecer um pouco essa história no lugar onde aconteceu, tá bom? Agradeço aí a atenção e é nóis, gente. Muito bom.
sempre, acho que já vi apresentações, umas 5 apresentações do Cleiton, mas é sempre incrível, eu acho que dá esse ânimo, né, de todos esses desafios e de uma coisa que parte ali de uma perspectiva pulsante de um território que se organiza, né, por essa eventual ausência do Estado, mas ao mesmo tempo com uma autonomia e uma independência que às vezes você tem no equipamento cultural também, ela pode ser dificultada, né, em alguns momentos, ainda que seja fundamental ter esses equipamentos. E me parece que, só para fazer uma ração, né, a gente tem uma visão aqui da cidade, da Zona Norte, da Zona Sul, da região central. Também fiquei curiosa um pouco, Diego, da fábrica de Diadema, se ela é recente, se ela não é, né? Eu acho que depois podia falar disso. E esses desafios também, eventualmente, Vera, da região, ainda que central, ainda que não é um pouco diferente dessa região mais afastada, periférica, que você tem sim uma comunidade com uma rede muito forte entre si, né? Quando a gente vai para essas regiões centrais, que sim tem que né, esse esforço de trazer essas conexões, essas pessoas também para esses territórios centrais, como você coloca, e buscar alcançar também, né, essas pontes e travessias da cidade, mas também lá naquela região central, e ainda mais quando a gente está discutindo a região central de São Paulo, né, agora com esse anúncio aí de eventual concurso no Campos Elíseos, né, então a vulnerabilidade social local e essas expulsões ou essas comunidades, são comunidades locais, quem são as pessoas que estão nesses territórios, elas são pessoas que estão lá há muito tempo ou sempre são transitórias, porque os grandes centros, eles empurram o tempo inteiro, né? Então, acho que isso já colocando aqui uma pergunta, mas eu queria também abrir, talvez antes de vocês comentarem, se já houver alguma pergunta que o público queira aqui fazer, a gente vai... Pregunta Nicolás de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Nicolás, soy de la Villa 1114 de Buenos Aires. Quería preguntarle por qué creen que en las villas, en la favela, no hay teatro o no hay otro esquema de cultura que hay en el resto de la ciudad. Porque en el territorio de Argentina pasa mucho esto. No hay teatro, no hay cine, no hay baile. Y todos los chicos nacemos con sueños, pero recién cuando tenemos cierta edad podemos cumplir sueños como conocer un cine o conocer un teatro o conocer cualquier otra cultura. Y yo pienso que si conocemos una cultura de menor edad vamos a poder progresar más rápido. Deu pra... Não, mas é um pouco geral, mas a pergunta: por que vocês acham que não tem, né, cultura no teatro, espaços culturais? Espaços culturais na periferia. ¿Quieres que te traduzca yo en español? Não, mas é muita informação, né? Não, e também porque quando as pessoas nascem na periferia, elas poderiam ter um sonho, mas elas acabam deixando de ter por falta de oportunidades, né? Quais são, um pouco nesse sentido, né? Essa provocação de que esses espaços, sem essa perspectiva de espaços culturais, de oportunidades, né, de alguma maneira, não permitem que existam sonhos, né? Boa noite, meu nome é Paulo, sou arquiteto e urbanista. Uma pergunta sobre a localização hoje na cidade do Museu das Favelas. Eu queria saber como que vocês estão avaliando, imaginando
que impacto teria ao que parece iniciativa do atual governador de querer levar o Palácio do Governo para os Campos Elíseos. E a gente sabe o que pode significar para vocês e para ele ter o Museu das Favelas na vizinhança dele. Então, como é que vocês estão avaliando isso? Porque tem uma coisa que a gente precisa dizer. Nós acabamos de passar por um período de memória muito triste, que foi a ditadura militar, 31 de março. E como disse, assim, não é só sobre a periferia, mas a memória do fascismo, da ditadura, está presente entre nós. E as eleições estão aí, e tem muito candidato a prefeito que foi se ombrear com o genocida fascista. Então, como é que vocês estão vendo essa perspectiva? Será eu o porta-voz? Não. Mas, de novo, agradecer, né, acho que para quem nasce na periferia, né, sou de Pirituba, e para viver a vida cultural, eu sempre tive que pegar a linha 7 Rubi e demorar ou pegar o Praça Ramos para chegar em algum lugar, mas realmente não tive, enfim, poucas vezes fui a museus e acho que não tinha nunca me refletido sobre isso, né? Mas, Diego, eu acho que, não sei se todo mundo, tem gente de vários lugares, né, conhece um pouco sobre as fábricas de cultura, né? Eu acho que é um lugar que, enfim, assim, na Zona Norte tem, né, quando eu trabalhei com medida socioeducativa, era uma parceria muito massa de trabalhar uma outra forma dessa medida socioeducativa, a relação que tinha com as fábricas de cultura era muito massa. E aí eu acho que se rolar para contar um pouquinho mais sobre o que é esse espaço, onde ele está situado, e de novo agradecer a todo mundo. Bom, então vamos por aqui, né? Acho que aqui a gente é unânime em dizer que falta espaços culturais nas periferias, né? O que tem realmente não supre as necessidades. A fábrica de cultura, eu trabalho para as fábricas de cultura que é administrada por uma OS, né? Uma organização social que é a Poieses. A gente administra 9 fábricas na cidade, né? Então, Capão Redondo, Jardim São Luís, Diadema, Jaçanã, Brasilândia, Osasco, Iguape, falta alguma? Deixa eu lembrar. Vila Nova Cachoeirinha, e tem mais uma. Bom, a gente administra, cada fábrica estão nesses territórios, a gente tem uma política que a gente, lá em 2011, quando teve a inauguração, o projeto do Estado tinha toda aquela questão de levar a cultura para os territórios, né? Então, tinha todo esse olhar, né, colonizador, vamos fazer um equipamento de cultura para levar a cultura para os territórios. E com o trabalho, né, das pessoas que foram contratadas e foram colocadas para poder fazer essa articulação, a gente travou uma briga muito grande, inclusive com a Secretaria do Estado, onde a gente brigava que os territórios que a gente vive já fomenta cultura há anos, né? Não tem como a gente trabalhar a cultura no Jardim São Luís sem a gente ter um diálogo com a Cooperifa. Não tem como a gente trabalhar a cultura no Jardim São Luís se a gente não tem um diálogo com o Bloco do Beco e Solano Trindade. Então, a gente conquistou esse lugar de assim, não, calma lá. As fábricas de cultura, ele tem esse lugar de potencializar a cultura do território. Então, a gente é um equipamento que a gente tem estrutura, tem recurso governamental, que a gente tem que potencializar essas vozes e esses coletivos, esses artistas locais.
Então, a fábrica, basicamente, hoje é isso. A fábrica é um equipamento nos territórios das periferias, onde a gente tem como principal objetivo fomentar e dar suporte aos coletivos e artistas locais. E nisso a gente conseguiu legitimar esse espaço, né? Esse lugar de acolhimento. Então, hoje a gente tem um exemplo que, por exemplo, tem coletivos que perdem seus espaços, né, que eram espaços ocupados, e que hoje ocupa a Fábrica de Cultura. A gente tem a Sansa Croma, escolas de samba e outros coletivos que não têm mais o espaço físico e que ocupam esses espaços da Fábrica de Cultura como sua sede. Então, a gente é uma conquista, né, de legitimação desse espaço. Eu falo que essas fábricas que têm esse tipo de ocupação, pode acabar governo, pode acabar edital, essas fábricas elas continuam acontecendo porque elas são realmente legitimadas pelos territórios e pelos coletivos. A gente teve, infelizmente, aí, né, não sei quem acompanhou os fechamentos, né, das oficinas culturais, e a única que vai permanecer é a de Perus, né, a Juan Serrano, que vai ser absorvida pela Fábrica de Cultura da Brasilândia. Se vocês não estão sabendo, ela vai continuar. A Juan Serrano, que é da Parada de Taipas. Isso. Então, vai ser a única oficina cultural que vai continuar. Então, para a gente é um absurdo perder política pública, né? E a gente vê isso acontecendo e a gente está com os braços, né, com as mãos atadas, sem poder articular nada para poder fazer o contrário. Então, basicamente é isso. A Fábrica de Cultura, hoje ela atua como suporte e apoio a coletivos locais e já atividades que já aconteciam, eventos que já aconteciam. Qual que era a outra pergunta? A ausência dos equipamentos culturais na periferia é porque o governo tem esse plano de matar a gente. Acho que a gente pode chegar nesse consenso. E a cultura, né, a cultura muda e transforma as vidas das pessoas. E a gente, assim como o Quilombá, que tem um trabalho importante, a gente tem iniciativas, né, de coletivos e atores locais que estão tentando subverter essa lógica maluca de matar a gente preta, indígena nas periferias. E aí é isso, né? Tem muita gente trabalhando em prol disso, mas o governo ainda não consegue atuar de forma efetiva nas periferias para, né, que a gente tenha políticas públicas adequadas, governamentais, atuando legitimamente dentro das periferias. Eu acho que pegando o gancho do que você está falando, a gente tem que entender, né, você perguntou, tem cultura na periferia, tem de monte. O que não tem é investimento. Porque, infelizmente, a cidade de São Paulo não investe nem 1% do PIB. Né? A gente está falando da maior cidade do Brasil. Não investe nem 1% na cultura da cidade. E olha que eles usam o slogan, a cidade da cultura. Mas se eles não investem nem 1%, se a gente falar, né, sempre fica na média de 0,7%. A gente fez um estudo disso, porque a gente foi na luta de construir uma política pública, que é o fomento à cultura das periferias. Então, ele vem de uma política pública do VAI, né? Aí a gente lutou para dobrar o VAI 2. Então, e aí a gente puxa com o VAI 2, que é um incentivo melhor, né? Não, se a gente for ver, não é nada, né? Pelo que os grupos e os coletivos fazem nos territórios, né? A gente triplica o valor que a gente recebe, né? Faz uma economia criativa, mas é muito pouco dinheiro investido nos territórios. Então, a gente fez uma política, junto com o Movimento Cultural das Periferias, de pensar uma lei de carimbar recurso para destinar dinheiro para a periferia, que foi a Lei de Fomento à Periferia, que está na 8ª edição. E aí a gente consegue ver o resultado que é, né, um incentivo de recurso dentro desses territórios, onde a gente construiu vários outros espaços culturais com essa política, mas ainda é muito pouco. A nossa luta é 3% para a cultura, 1,5% para a periferia, né, para entender a dinâmica da cidade, porque não dá para 70% do orçamento da cultura ficar concentrado na região central, né? Então não vai ter equipamento público mesmo, porque os outros 30% é para 9 milhões de pessoas. E aí a gente discute a descentralização do orçamento.
Porque até mesmo na distribuição de recurso da cidade, os territórios mais vulneráveis ficam em último na distribuição do orçamento da cidade. Isso é vergonhoso. A gente aqui sempre está defendendo o óbvio, né? Tem que investir no lugar vulnerável, o maior investimento tem que ser lá, mas a dinâmica da cidade, da política, não funciona desse jeito, infelizmente, e aí a gente tem que ficar brigando por orçamento, e aí é que a gente garante orçamento, mas o executivo não efetiva o recurso. É vergonhoso a política cultural da cidade de São Paulo. Por isso que a gente precisa de uma reestruturação da Secretaria de Cultura, né? A Vera está aqui, que acompanhou a nossa luta, né, de ocupar a secretaria, de fazer frentes aí na Câmara, fazer uma luta para defender a sobrevivência dos coletivos culturais, porque a gente está discutindo o investimento cultural, sabe o que a gente está discutindo? É a sobrevivência dos nossos jovens nesses territórios, porque é questão de oportunidade que a gente está discutindo, a gente está disputando narrativa. Se a gente não tem dinheiro, a disputa de narrativa fica muito desigual, né? Então a gente precisa ter investimento, sim. Tem muito grupo, muito coletivo que faz arte e cultura e que paga do bolso para fazer. E isso não é tolerável, não tem que ter, porque já que vende o slogan Cidade da Cultura, tem que bancar a cultura da cidade. Não dá para ficar, né? A gente tem que usar o recurso para fazer formação, não usar como está sendo usado nessa gestão. Uma vergonha o recurso está sendo usado, né? Tirar os processos de formação, mas para fazer palanque, né? É difícil. Eu acho que eu começo a responder continuando que o Cleiton colocou aqui. Se não chega a 1%, e como é distribuído esse valor que tem. Então, é realmente muito difícil chegar nas bordas, chegar nas outras, fora da região central. E antes de tudo, quem decide. Quem decide onde vai ser colocado os equipamentos culturais? Porque a questão não é quem produz cultura ou quem não produz, porque a produção de cultura está em todo lugar, né? Agora, quem decide onde vai ser construído o museu, onde vai ser construída uma casa de cultura, uma casa de shows e por aí vai. Se eu comentei, né, e me orgulho disso, de que o agente público ele tem um papel a cumprir, ele também tem um limite. E quais são esses agentes públicos? Quem representa o governo? Quem representa quem está no governo ou no local da decisão, na posição de decidir, quem esse ser agente público representa? E ele vai decidir o lugar e para onde vai o recurso, e a gente está falando em todas as instâncias, né? No executivo, legislativo, quem são esses agentes que vão decidir o orçamento e decidir qual é a política para a cidade. E há, historicamente, uma decisão de que se vai se beneficiar o centro, ou determinado segmento da sociedade dessa cidade, de todas as cidades do Brasil, a gente vê. E a gente vê iniciativas que surgem porque é um movimento que acontece de pressão, né? Seja um movimento cultural. Quem está falando aqui no encontro de urbanismo, se a gente pensar nos anos 80, nos anos 70, 80 era um movimento por moradia, era um movimento por creche, né? É um movimento por escola, e é esse movimento que pressiona, quem se lembra, a gente estava comentando agora há pouco, os mutirões e outras saídas. Aí a gente vê nos anos 90 para cá uma outra força chegando, que é dos movimentos culturais. Não raro a gente vai conversar, o Soró é um grande exemplo de um líder que amplia, que vem desses movimentos sociais inúmeros, cada área dessa cidade e de outras cidades tem lá seu líder, né, seus líderes, seu movimento social que faz pressão para que determinadas coisas aconteçam,
para que determinadas coisas sejam estabelecidas, para que determinadas políticas sejam estabelecidas, né? E a gente sabe, aí dá para pegar uma linha histórica, ó, quando as casas de cultura começam a aparecer, quando os céus começam a aparecer, quando as fábricas, e quando também se corta o que se construiu, né? Então, assim, se a gente fizer um olhar crítico, porque uma coisa é falar, né, como a gente fala normalmente, o governo não faz, o Estado não faz, o poder público não faz, mas o poder público, como as instituições, são formadas por pessoas, e essas pessoas representam quem? E essas pessoas que representam quem têm o poder de decisão. E eu acho que se a gente não fizer, a gente tem que fazer essa leitura o tempo todo para aí sim compreender por que não chega. Né? Porque senão a gente, ainda mais quando se fala de arte, de cultura, a gente cai no senso comum de que não tem formação, por isso tem que levar a arte para lá, porque não tem criação, não vai entender a música X, não vai visitar o museu, porque não sei o quê, porque não tem o acesso. Se a gente for fazer uma leitura até da arquitetura dos museus, ele não é convidativo. Quem já trabalhou em museu sabe que o público também é reduzido. O público enche no dia da... Estou sendo exagerada, tá? Vocês me perdoem, porque, né, a gente sabe, na abertura, na vernissagem, naquele movimento, tem o dia a dia dos museus, se não é uma exposição, né, que tem um impacto de mídia, o dia a dia é de um público reduzido. Porque é um espaço que a sua prática já é seletiva, né? É historicamente seletiva. Quando a gente vê museologia social, os profissionais brasileiros já discutiam museologia social desde antes da década de 70. No período da ditadura estava se discutindo qual era o papel dos museus, né? Paulo Freire era a referência. O que esse movimento ganha força de verdade hoje, com iniciativas como essas. Então, enfim, senão vou falar um monte, mas assim, tentando responder, eu acho que existe, a gente tem que pensar como isso é realizado. O exemplo que o Cleiton trouxe da construção da política de fomento à periferia é isso, é entender como os editais, a política pública é feita e como é que a gente vai reivindicar que isso seja feito de uma outra forma, que seja ampliado o público para qual ela se constrói política pública, né? Aí eu vou tentar juntar as duas questões. Estar na região central é um desafio, e eu acho, nós fizemos algumas conversas. Gente, eu sou recente no museu, tá? Eu não estou o ano todo, mas assim, a leitura, um diagnóstico do território é muito interessante, porque, e vocês devem, a boa parte aqui deve conhecer mais do que eu, mas a gente tem ali a presença, né, da transformação dos prédios, das casas, tudo mais em capital, né? Que a Porto Seguro está presente ali naquele entorno de uma forma que impressiona, né? Quem já circulou alguns anos atrás, olha, hoje tem um movimento que transformou o fluxo, né? Que espalhou de toda uma ação. Tem as moradias de moradia social, os prédios que ali se colocaram, tem a favela do Moinho. Eu olho, às vezes, e falo assim, nossa, a gente está tratando aqui com diferentes forças, com diferentes sujeitos, que nos faz pensar como é que a gente atua aqui dentro. E que, na minha opinião, é um espelhamento do que os territórios periféricos vivem. Né? O Cleiton acabou de apresentar aqui a pressão, né, de especulação em relação para a defesa daquele espaço. Então, é sempre a mesma disputa, muda um ou outro sujeito, mas a disputa é muito semelhante. Né? Então, e a gente ali está, então sai,
caminha até o terminal da Princesa Isabel e passa pelas pessoas que estão nas calçadas. E a gente entra num palácio todo restaurado, lindo, né? Então, assim, são essas contradições e a gente lidar com essas contradições. E esse é o desafio, como é que a gente faz isso estando lá dentro? É um pouco como encarar a nossa realidade. A gente vive essa coisa, no país, cidade da cultura e não sei o quê, e temos, sim, milhões de problemas, e a gente tem que dar, minimamente, dar visibilidade para ele fazer, para a gente tentar buscar mudanças, né? E aí, né, a sua pergunta... eu não vou responder em nome do museu, porque o processo ainda está acontecendo, algumas pessoas já, né, essa manifestação desse projeto já vinha e tal, mas parte, a leitura do projeto, da proposta, se concretizou com um anúncio. Então, o museu está digerindo, né? Tá fazendo a leitura em si. E a gente vê diferentes manifestações. Como é que a gente vai ser? Vai acabar? Não vai acabar? Vamos viver de novo? Tinha que ser o Museu da Favela para ser cortado, né? Porque, de novo, são escolhas. São escolhas. Quando eu olho assim, eu falo, é incompatível. Né? Essa é a primeira impressão que se tem, que parece ser incompatível o projeto com a presença nuclear de um museu das favelas. Isso é uma questão em relação ao uso do espaço. Aí é uma leitura minha que eu tenho colocado lá na equipe, que assim, é o momento da gente separar o que é a instituição, né? Museu das Favelas, projeto, o conceito em si, e o prédio. Porque senão a gente pode entrar numa crise de assim, vai acabar, né? Ou pode acabar, ou a gente tem que brigar por permanência. Acho que mais do que isso, de novo, gente, é uma leitura que eu faço hoje, mais do que brigar pela estar dentro daquele espaço, é fazer valer a proposta que hoje essa equipe, esse desenho de instituição se coloca. É um projeto que, espero, vai levar um tempo e nos cabe fazer com que essa instituição tenha sentido. E se ela tiver sentido, permanecendo lá ou não, ela pode continuar existindo, a gente pode continuar brigando por ela. Enfim, como você mesmo colocou, a gente vive num país que sequer tratou, né, do que foi o período da ditadura. Então, que tem uma dificuldade enorme de assumir isso, lidar com isso, trabalhar essa ferida, e enquanto não se trabalhar, ela volta de várias maneiras, a gente sabe disso, né? Então a gente tem que realmente expor o que está e olhar de frente, né? A favela, bolsão de pobreza, o que é, né? A comunidade são os povos indígenas que estão acuados, então a gente tem que olhar de frente e trabalhar com isso, né? Se o museu pode ser um espaço como esse, a gente tem que fazer. Enfim, eu não sei se eu respondi tudo, comentei. Temos tempo ainda para acho que dá, se mais alguém quiser. Tem uma questão ali e aqui. Duas, pelo menos. Acho que tem um microfone. Posso falar? Claro. Eu queria falar com o Cleiton, assim, é muito interessante porque as minhas referências de Perus e dessa região são três e para mim eram referências muito até negativas, né? A primeira foi eu participei de uma exumação de um corpo lá que quando foi a Berta Valle como advogada, e foi uma experiência horrível. A segunda foi assim, a segunda foi uma experiência de ter participado de uma prova nacional lá, e eu demorei 2 horas no final de semana para chegar. Eu falei assim, então os candidatos não vão chegar aqui, era muito longe, né?
E a terceira foi com o Aterro Bandeirantes, que era assim, uma super experiência, né? A primeira de carbono, de carbono em São Paulo, acho que no Brasil, e se não foi na América Latina inteira e praticamente no mundo, assim, super legal, e que de repente caiu também no limbo. Então eu falo assim, foi o inferno, o limbo e o purgatório, né? Tipo assim, chegar lá é o fim do mundo, a exumação era um inferno e caiu no limbo. E aí o que eu vejo aqui é um super trabalho que vocês fazem, né? Assim, com muita coisa, com trilhas, quer dizer, eu conheço o Jaguaré também, mas assim, um trabalho fenomenal, contando muita coisa, e eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro talvez não seja só desenvolver a cultura lá, mas trazer a cultura ou a história de lá para cá, né? Mais para o centro. Como fazer isso, né? Porque assim, eu vou muito para o sul da cidade, para os Aparelheiros, ali eu conheço as aldeias, em outros lugares, mas eu não ouço falar tanto dessa região. Então, o que está faltando é política pública, mas será que tem outra forma de trazer essa informação para que traga mais pessoas? E aí também vem a pergunta, quantas pessoas têm feito essas trilhas, se são só pessoas locais, ou se vocês estão conseguindo atrair pessoas de outras regiões? Né? E a outra questão é se a área verde, o entorno verde, que é o cinturão verde que separa essa cidade, essa parte da cidade, da parte de mais para cá, se ela é uma barreira que preserva ou que isola. E como que vocês lidam com isso? Boa noite, eu sou a Naya Vitória. Eu primeiro quero parabenizar muito o evento, a organização por essa mesa. E eu vou falar aqui a partir, quando o Cleiton falou dessa questão, né, que as nossas narrativas elas são sempre muito apagadas por uma questão até de verba, porque a gente está dentro de uma guerra, porque o nosso genocídio está em curso, porque o povo não quer cultura na periferia. Então eu vou falar a partir desse ponto de uma pessoa que cresceu na favela do Sem Terra, do Jardim Perialto, que é uma ocupação. Então lá, desde a minha mãe começou a ocupar aquele local quando ela estava grávida com a minha avó. Então desde os meus 27 anos, assim, eu tenho 27 anos hoje, mas até as fábricas de cultura terem um ponto cultural lá perto do Jardim Perialto, que fica na frente da favela do Sem Terra, a gente não tinha possibilidade nenhuma no território de desenvolver nossos projetos, porque como é uma ocupação, era um território que era sempre invadido pela polícia militar. E aí, quando eu vejo as fábricas de cultura, o Aquilombar, que aqui dentro da Zona Norte é uma referência para a gente, o Jardim Perialto Sem Terra é bem longe, assim, de Perus, na verdade, demora quase 1 hora, quase a mesma distância para o centro, mas sempre foi uma referência para a gente. E pensar que hoje os coletivos que tem ali nesse meu território do Sem Terra, eles conseguiram hoje se estabilizar com essas políticas do VAI, de edital, porque a gente tem esse espaço da fábrica de cultura. Então a gente começou a ter acesso a usar o computador, a escrever o edital, a poder fazer as impressões. E ter o Museu das Favelas hoje para a gente significa muito também, porque não adianta só a gente escrever o edital e passar. Porque antes acontecia, a gente escrevia, tinha um projeto legal, até passava, conseguia o recurso, mas não tinha um local que aceitava, que abraçasse a nossa causa, que abraçasse o nosso projeto. Então, para a gente ter o Museu das Favelas também no centro, que é onde a gente pode reunir toda a quebrada, e aí eu falo isso por uma experiência que eu estou passando agora, eu estou produzindo um documentário sobre os povos indígenas que moram nas favelas de São Paulo. Então, eu estou articulando com a galera indígena que está na periferia da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste. E, para a gente, o Museu das Favelas está sendo esse ponto de encontro. Esse ponto que a gente está achando para a periferia inteira ocupar esse centro, para a gente contar essa nossa história, não só dentro das nossas quebradas, mas também num espaço que tem mais ampliação, porque a gente sabe que o centro é um lugar muito caro e é um lugar que a gente tem um interesse muito grande de ter essa permanência, assim. Então, eu trouxe essa narrativa mais para falar que são espaços, são gigantes, assim, que estão nessa mesa, e são
coisas que se complementam muito, assim, porque eu e vários outros jovens que estamos aí na área cultural, a gente talvez não conseguiria acessar esses editais e etc e tal, se a gente não tivesse um espaço ali para ir, escrever, tirar dúvidas, como é as fábricas de cultura. Eu estou fazendo curso de gestão cultural no SESC e o Cleiton é, assim, referência dentro desse curso, porque é um curso que, assim, acho que é um curso maravilhoso, mas, assim, eu estou falando a partir dessa minha perspectiva. É um curso que ali a gente está estudando gestão cultural e eu posso contar nos dedos quantas pessoas saem de quebradas para ir fazer esse curso e tá com esse interesse de realmente fazer a cultura na quebrada acontecer, porque a cultura já existe, os grupos já existem, os interesses já existem, e a gente faz porque a gente ama, não é, né, isso se torna nosso trabalho porque a gente aprende no cacete ali, para ser mais clara, né? Mas, assim, muito importante estar dentro desse curso, desse espaço, dessas formações e ter essas referências que vocês construíram com muito custo, com muito sangue, eu tenho certeza, porque se hoje é difícil, imagina, né? Há muito tempo atrás, né? E eu falo disso de muito tempo atrás porque a minha construção, eu estou entre a cidade e a aldeia sempre, né? O meu povo é Cariri do Ceará. Então, quando eu voltava para São Paulo, eu cheguei em São Paulo, eu cheguei na minha quebrada, eu vi um espaço, gente. Se vocês verem, pesquisa aí no Google depois, Fábrica de Cultura da Brasilândia. Meu, é só favela em volta, a Serra da Cantareira, e aí tem um espaço lindo, um espaço gigante, um espaço, nossa, que tal, uma fábrica de cultura gigante. Você vê aquilo e você fala, caramba, meu, olha, tem uma fábrica de cultura ali, eu posso trabalhar ali naquele espaço, eu posso levar um projeto. Você chegar no centro, eu cheguei no centro, aquele palácio que antes só tinha polícia lá na porta, porque eu lembro, eu fazia o percurso de 2 horas do Perialto até o centro para trabalhar, só via polícia. Hoje você chega lá, tá lá um negócio gigante, Museu das Favelas. Isso pra gente é muito significativo e com certeza é aquela coisa, né? Você comentou da menina, esqueci o nome, que começou a dançar break e hoje tá indo aí representar a quebrada, né? Tipo, a gente tá podendo ter quantos dos nossos a gente conheceu, cresceu, que morreu e tipo tinha um trabalho foda, que nunca teve oportunidade de apresentar em espaço nenhum. Quantos dos nossos, eu trabalho numa plataforma de direitos humanos, a gente contabilizou 56 mortos na Baixada, né? Então a gente está morrendo, a gente está em guerra e assim, vocês estarem falando de cultura desses espaços, desses projetos que vocês têm dentro das quebradas, não significa que a gente ainda não está morrendo, não significa que a gente ainda não está conseguindo entrar em outros espaços culturais que não sejam esses que a gente tem que lutar para colocar ali a nossa narrativa como principal, como foco principal, porque quando a gente vai estudar gestão cultural, quando a gente vai estudar né, nos grandes polos, reconhecidos como grandes polos, a gente não é referência ali dentro ainda. A gente é o mínimo do mínimo do mínimo e a gente é até utópico, né, em querer falar que Racionais é nossa referência. Tipo, que eu aprendi a fazer cultura escutando Facção Central, falando ali que estava todo mundo morrendo, entendeu? De Nadir. Então, essas são as minhas referências. E aí, é muito foda a gente... Assim, é muito foda essa mesa, essas referências que vocês trazem, porque a gente se vê dentro delas, né? Porque eu tenho certeza que muitos dos nossos também não continuam, não conseguem chegar a fazer esses trabalhos muito grandes porque não se vê. Porque entra num curso que, meu, você demora da periferia para chegar no centro para estudar o quê? 2 horas. Aí você chega lá, a pessoa tá falando, é porque quando eu fui para a França, aí eu, caramba, velho, você foi para a França, eu não consigo nem ir na Vila Madalena, às vezes, ver um forró que eu quero ver. E, tipo, você tava na França, que legal, né? Mas, enfim, só para pontuar que vocês são referências de verdade. Quando vocês desenham e falam de todo esse trabalho cultural, eu consigo ver toda a beleza, toda a lindeza, mas eu consigo ver também o suor que é construir esses espaços e que é chegar num lugar como esse, que a gente entra e fala, caramba, onde eu tô, né? Tipo, todo mundo muito diferente de mim, assim. E vocês estão falando como referência nesse lugar, nesse espaço. Então, para mim, na minha experiência, na minha narrativa, como o Cleiton falou, que é caro quando a gente pode ter uma narrativa assim presente, para mim foi muito importante, muito emocionante, com certeza me deu mais gás assim para continuar nos meus projetos.
Bom, gente, boa noite, parabéns pelas falas, pelos trabalhos lindos que vocês estão fazendo em cada região. Eu ouvindo cada apresentação, fiquei pensando numa questão, uma dúvida, uma pergunta um pouco especulativa, talvez vocês não tenham uma resposta pronta, mas eu fiquei pensando numa questão cronológica. Fiquei me lembrando de junho de 2013. Fiquei pensando em junho de 2013 na ideia, na explicação que a gente costuma dar para junho de 2013 como um movimento liderado lá pelo MPL, um movimento de reivindicação do centro, de reivindicação do direito de circular, de estar presente no centro, né? E fiquei, acho que eu acompanhando essas falas e que eu acho que passaram muito pela questão centro-periferia, né? Eu fiquei com uma ideia, esbocei aqui se eu estiver correto na interpretação, me parece que a luta pela autonomia no território periférico, ela tem sementes anteriores, os céus, por exemplo, mas a luta, as fábricas de cultura em particular, me parece que vem depois, e esse fortalecimento dos grupos locais vem depois. Eu fiquei pensando nesse corte, né, que é o junho de 2013, e a reivindicação pelo centro, como se não, se eu estou entendendo direito, parece que depois daquele movimento de reivindicar o direito a todos os espaços da cidade e os espaços especializados, porque é muito difícil você ter um museu especializado em obras de arte, sei lá, X, em todos os lugares, mas no centro representava isso, né? A possibilidade de um acesso de todas as quebradas, e parece que, acho que tinha esse espírito, junho de 2013, de todo mundo querer chegar, querer ter o acesso a isso que a cidade tão rica oferece, mas apenas nas suas regiões centrais. E eu fiquei com a impressão que vem depois daquele recrudescimento, esse movimento de fortalecer as relações de território. E fiquei pensando, conheci ali Perus, conheci ali o CEL, Perus, e fiquei pensando muito nessa comparação entre, de um lado, os centros de cultura, as fábricas de cultura autogeridas, geridas pela comunidade, com a produção local, e de outros equipamentos do Estado, como o CEL, que eu vi lá no Perus, totalmente, vamos dizer aqui, aparelhado, né, por grupos de poder locais também, né, da região, mas grupos políticos que enfim, estão fazendo um uso de um equipamento público de uma forma bastante, enfim, enviesada por interesses pessoais e particulares. E fiquei pensando nessa narrativa, eu queria saber o que você acha que faz sentido, se eu estou viajando nessa ideia de que junho de 2013 tem a ver com essa virada ou não, tá bom? Pode fazer? A minha pergunta, vou tentar ser breve. Achei incrível assim a mesa, a bancada, uma satisfação. Nós, pessoas pretas, temos referências pretas, isso já diz muito. E sobre o Quilombaque, a minha dúvida foi, por exemplo, eu moro ali na Franco da Rocha, então a gente já fala um pouquinho mais extremo, periferia mesmo de São Paulo. E a proposta do TICP é incrível, né? Essa proposta de urbanização, do espaço. Queria ver com você também, o que você acha de expandir isso para além do Plano Diretor São Paulo, né? Porque a gente já não é Plano Diretor São Paulo ali, é município, região metropolitana. Então ali os espaços são muito mais precários, nós não temos casa de cultura, não temos CEL, o que a gente tem é parques, por exemplo, né? Ali na cidade tem um parque, recentemente estreou o Benedito, temos ali Caieiras, acho que o setor público, urbanização, está mais ligado a essa questão de valorização do lazer, né? E como que fica essa questão da cultura? Você já, não sei, estou pensando assim, né? Pensando alto, sobre a expansão disso para essa zona que fica meio que desassistida, assim, né? Acho que era isso.
Eu acho que vou passar aqui para a mesa e pelo horário estão pedindo para a gente já encerrar, então agradeço, peço depois as perguntas que eventualmente ficaram para conversarmos aqui na saída. Eu posso ir aqui? Respondendo... Mônica. Então, Mônica, infelizmente o nosso bairro ele tem esses espaços, né, esses locais de tudo que não presta, joga lá em Perus, né? Então a gente recebeu 30 anos o lixo de São Paulo, né? Fez ainda a luta aí, né, dos leilões dos créditos de carbono e depois esse recurso não foi investido no território, né? Investiram na cidade porque dá visibilidade, é tudo questão política, né? E a gente entende esse processo que a gente vivencia é por conta do racismo, né? O racismo explica todo o contexto assim, por que a gente não vem para o centro? A gente não quer vir para o centro, a gente quer ficar na nossa localidade. Só o problema de vir para o centro é porque é onde tem o recurso, porque se não tivesse o recurso, a gente não precisava pegar o, né? Se tivesse recurso, nós não precisava pegar o trem para ficar atravessando a cidade para vir para o centro. Isso para nós não faz sentido. A gente não quer se isolar, mas a gente quer construir uma comunidade ali no território onde que a gente não precisa vir para o centro, né? Disputar recurso. A gente vem porque tem a necessidade, mas se tivesse uma descentralização de orçamento, a gente tá numa lógica de pensar um espaço turístico ali naquela região. E aí a gente discute a região noroeste. A gente pauta o nosso lugar como noroeste, porque a gente não está na norte pensando em questão de política pública, senão a gente cai na somatória desses recursos que é destinado para norte, mas não chega ali na nossa região, né? Então a gente pauta noroeste, porque é uma especificidade da cidade de São Paulo, né? É longe do lugar que ela mora, tem uma Serra da Cantareira no meio, né? Então a gente discute a região noroeste. E a gente discute também essa questão racial, que é o que condena a gente, que deixa a gente na invisibilidade, faz o processo de apagamento, joga o que não presta para a nossa região, né? Como o lixão, a vala comum, que foi colocada especificamente naquele lugar, porque é o lugar escondido onde as pessoas não iam achar, né? O lixão, o Pinicão de São Paulo, que também está no limite de Perus com a Anhanguera, com Cajamar, né? Então tudo que, se a gente não faz luta, tudo vai ser escondido na periferia. E a gente faz o processo de ressignificar esse olhar, né? Estamos lá convivendo, sim, com as coisas ruins, mas tem muita coisa boa, né? Então a gente pensa nessa perspectiva. E a gente não quer vir para o centro. As pessoas que se quiser, que vão lá na comunidade, né? A ideia do turismo desse museu é pensar essa perspectiva de gerar uma economia lá naquele espaço, né? Porque a gente sai de São Paulo para conhecer lugar turístico, e esses lugares turísticos se mantêm por conta desses fazeres, porque a nossa região não pode ser esse lugar turístico nessa perspectiva de centralizar esse orçamento, né? Então a gente está nessa luta de fazer isso, que a gente não gosta de atravessar a ponte, né? A gente sempre gosta de ficar na nossa quebrada, de boa, suave, né? Fazendo os nossos fazeres e preservando a região verde de lá, porque ali é uma área muito importante na questão até mesmo do clima da cidade, né? O cinturão verde, né, que a gente coloca, né, no processo de preservação. E se a gente pensa numa escala maior da macro-região, a gente discute o que você vem falando, porque a ideia do TICP é pegar a bacia do Juqueri. A bacia do Juqueri não rompe em Perus, ela vai até, né, Morato, é tudo. Mas como a gente teve que fazer um projeto de lei para a cidade de São Paulo, a gente teve que limitar. Mas a gente está discutindo a bacia do Juqueri com as nascentes, a questão toda da paisagem ali. Se a gente ampliar a macro-região, a gente atende ali Morato, Franco, toda essa que faz uma conectividade ecológica muito importante
para a sobrevivência dos nossos territórios. Né? Ali a gente ainda tem a parte verde, né? Resquício de Mata Atlântica, que a gente vem vendo aos poucos mudança de zoneamento e sempre uma árvore, várias árvores no chão. Né? Mas a construção, na perspectiva, é para a macro-região, para a nossa bacia do Juqueri. Então você está incluso assim, tá bom? É isso, gente. Agradecer aí ao convite. Quem quiser conhecer, vá lá visitar a gente, né? Porque a gente gosta de receber visita, né? Pensar nessa dinâmica de gerar uma economia local. Infelizmente é dessa maneira que a gente vem fazendo, porque o poder público não tem um olhar para a nossa comunidade. É triste, né? A gente ficar defendendo o óbvio, né? Porque o recurso tem que ser destinado nos lugares mais vulneráveis, não em Pinheiros, Vila Mariana, nessas regiões onde, espaço cultural tem bastante, né? E aí a gente fica na luta aí de sobrevivência dos nossos territórios com o mínimo que a gente tem. Então, agradecer, fazer o convite também, que dia 20 de abril, lá no IAB, a gente vai estar fazendo o seminário de celebração aí de 10 anos aí dessa construção dessa política pública, do TICP. Então, vamos estar convidando diversos territórios para a gente pensar junto aí, no processo até mesmo de pensar uma regulamentação, quem sabe futura, mas exaltar as construções coletivas desses territórios e dizer que hoje a gente tem uma vitória muito importante, que foi sancionado o Sistema Nacional de Cultura, que, pelo amor de Deus, o SUS da cultura está ativo aí. Obrigado, gente. Vou tentar responder um pouquinho. Eu tenho receio de afirmar que até porque eu acho que é um pouco complexo dizer que em 2013 aquele movimento, até pelo próprio movimento, o que se tornou, o que começou, como se tornou, o que desencadeou depois, possa ter dado. Pode até ser, eu acho que vale uma investigação, se é um elemento que alimenta a ideia de direito à cidade. Né? Se a gente, mas eu diria que tem outros percursos aí, os meninos me corrijam, mas quando a gente pensa no hip hop, São Bento é fundamental, porque era um espaço de encontro. Então eu acho que há outros, enfim, não afirmaria de imediato, não desconsideraria. Eu acho que vale a pena pensar o que contribui para essa discussão do direito à cidade, do direito ao centro, mas vejo outras discussões, outras reivindicações, como o Cleito falou, a gente vem para o centro porque é onde tem dinheiro, é um movimento era um lugar onde se encontrava, né? Porque isso diz respeito até à falta de mobilidade urbana. Não é? Então, como chegar de uma ponta a outra numa cidade como essa? Como é que eu vou encontrar o meu par que trabalha com arte, que desenvolve alguma ação, se eu tenho que levar o dia inteiro para cruzar a cidade? Né? Então, o centro, ele só por isso, ele já se torna um lugar de reivindicação, de encontros e tudo mais. Eu lembro quando o Centro Cultural São Paulo foi inaugurado, né, a gente estava comentando isso um pouco antes, em 82, quantos espaços culturais, centros culturais existiam? Então, ir para o Centro Cultural São Paulo, você precisava nem ver a programação. Você ia para o Centro Cultural São Paulo. Né, espaço público, aberto, convidativo e por aí vai. Só pegando esse gancho também, e é isso, né? A democratização, né, da ocupação do centro, eu acho que a gente é um direito, né? A gente tem que ter esse acesso, mas assim, onde que nossos corpos, né, periféricos se encontram dentro do centro, né? A gente se encontra na São Bento, que a gente está junto com os nossos, né, fazendo esses encontros. E a urbanização das periferias é isso, né? Tem a ver com qualidade de vida, né? Da gente produzir, contemplar a arte que já existe, os coletivos que já trabalharam tantos anos e que esses recursos nunca chegaram. Então é isso, né? Fica um monte de coletivo e artistas e fazendo trabalhos do bolso e a duras penas, né? Sangrando para poder realizar
os seus trabalhos e o recurso não chega. As fábricas de cultura, eu repito, é pouco para o tamanho do território. A gente não consegue atender nem 2% da população, né, de cada território, então a gente tem total consciência disso. Então, e que as políticas públicas consigam chegar, né, nesses espaços e que a gente consiga amplificar, né, as nossas vozes. E que a ocupação do centro aconteça de forma espontânea, né? Que a gente consiga se reconhecer dentro do Museu da Favela, que a gente consiga se reconhecer dentro de outros museus, né? Que a gente possa ser bem aceito, porque é isso, o racismo ainda acontece, né? A gente entra num espaço até como esse, a galera estranha, né? A gente chegando aqui na Mackenzie, né? A galera também não consegue nem aceitar muita gente entrando dentro desses espaços, imagine no centro, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer também o convite, né? Foi muito importante estar fazendo parte dessa mesa, né? Com tantas referências. E é isso. Obrigado. Quem quiser conhecer as fábricas de cultura, elas estão abertas, né? Eu acho que vale muito a pena conhecer os territórios, porque elas estão realmente nos territórios de alta vulnerabilidade. Então, é muito importante conhecer e conhecer aquela estrutura e tudo que ela oferece para a população. E é isso. Obrigado. Raquel, sim. Enfim, quero agradecer também, mas eu não guardei seu nome. Vitória. Assim, eu quero agradecer o seu depoimento, que é ouvir isso, que a gente confirma que vale a pena estar trabalhando, insistir, enfim, foi super bonito, te agradeço. Bom, gente, queria também agradecer aqui o convite da rede para mediar essa mesa e parabenizar imensamente vocês três, né, Diego, Silva, Vera Cardim, Cleiton Ferreira, que são também para mim grandes referências, como todos. Então, figuras inspiradoras aí para a gente seguir na área da cultura, onde eu também espero poder, sempre como uma servidora, também contribuir para que chegue de um jeito diferente, para que a gente mude, né, para onde a gente precisa mudar aqui a sociedade. Passar aqui para a Letícia, dar os recados e obrigada. Ai, gente. É isso, gente. É isso. Vou agradecer sempre. É muito bom a gente conseguir ter uma mesa assim como essa, dessa qualidade, com referências, enfim. Eu estava muito cansada, mas eu saí animada agora. Quem sabe a gente pode até tomar uma cerveja. Eu não posso tomar cerveja, mas pode tomar uma cerveja sem álcool. Mas falando em cerveja... mais um recadinho sobre amanhã, né? Até contando, não sei se no meio das nossas comunicações deu para contar um pouco, mas amanhã a gente faz visitas aos territórios, né? Alguns lugares vão ser visitados, a gente sai para Heliópolis, com a galera da UNAS, vai para Brasilândia, na comunidade de Tirau-Pombo. Olha, o cérebro a essa hora já dá uma falhada. Na comunidade Tirau-Pombo, vai para Cantinho do Céu, no programa Mananciais, vai para a aldeia Jaraguá, para o Jardim La Pena e para o Jardim Pantanal, né? Porque a gente pensa muito na importância que tem. Claro que é muito bom a gente sentar na mesa, conversar e ouvir, ter o debate, mas é muito importante a gente estar no território, estar junto com as organizações, né? As organizações que levam para visitar, a gente só caminha junto e potencializa esses encontros. Então, a gente já também agora já marca as próximas visitas. No sábado tem uma visita ao Museu das Favelas também, né? Que não cabia para ficar tudo tão espremido na programação, mas vamos também para Peru, que agora a gente tem que ir para Peru. Mas eu acho que, né, nessa parte da programação de amanhã durante o dia tem esse sentido das visitas aos territórios e ao final do dia, às 6 horas, a gente vai ter a nossa festa de confraternização e encerramento, que também vai ter um momento para a Carmen apresentar a ocupação 9 de julho. A festa vai ser lá, então todos convidados, por favor. Gostaríamos muito de vocês ali, é o momento da gente celebrar esse encontro e é aberto, qualquer pessoa pode ir, evidentemente, convidem quem vocês queiram e muito, muito obrigada de novo.